Olá, pessoal. Eu sou a professora Rose e vamos falar aí um pouquinho a respeito da variação linguística, né? Sou professora de língua portuguesa, trabalho atualmente no Centro de Ensino Fundamental 103 do Recanto das Emas, e a gente vai falar desse assunto aí nas turmas de sexto ano do ensino fundamental. O que vem ser a variação linguística, né? Nada mais é do que uma forma de comunicação, né? A gente fala inicialmente de linguagem, língua e linguagem, né? E o que é a língua? A língua é uma forma de comunicação verbal e faz parte de um sistema de signos e estruturas gramaticais. E o que eles permitem ao falante interagir entre si, ou seja, a gente faz uso da língua e da linguagem, que nada mais é do que a fala, né? Para interagir, tá? É assim que os indivíduos podem interagir entre si. E aí a gente faz uso dessa língua e linguagem através do quê? Da fala, correto? Nisso vem a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, elas são as palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal são os sinais, gestos, expressões faciais, imagens, cores e sons. Aí a gente está exemplificando aí um pouquinho com as imagens nas expressões faciais, e aqui são as pessoas falando, se comunicando, fazendo uso da linguagem verbal, ok? Linguagem falada e a língua falada e a língua escrita, né? A língua falada nada mais é do que as pessoas conversando entre si. E a escrita são aqueles documentos que a gente utiliza como livros, revistas, né? A origem da língua portuguesa, gente, é muito interessante compreendermos isso de uma forma mais clara, tá? Ela foi inicialmente herdada dos portugueses, dos colonizadores portugueses, né? É claro que ela teve influências de indígenas, da língua indígena e africana, né? Mas ela inicialmente veio através dos colonizadores portugueses, né? Por isso nós temos a língua portuguesa aí, né? E diferente do português europeu, ela também vem sofrendo mudanças e variações, claro, no decorrer dos tempos, né? A língua ela não é uma só, ela sofre variações, principalmente na fala, né? A linguística é a ciência que realiza o estudo da língua e é o estudo científico da linguagem. Olha que coisa interessante aí que a gente pode compreender, né? E o que vem a ser a variação linguística? Ela é um fenômeno comum a todas as línguas e apresenta variações em função de época, região, situação de uso e das particularidades do falante, ou seja, ela vai variar conforme a época, né? Os anos vão passando, a língua vai mudando, de acordo com as regiões. Cada região tem o que a gente chama de sotaque também, mas não só o sotaque em si, mas a variação da língua, né? E situações de uso de particularidades dos falantes. Por exemplo, vai ter a situação em que um grupo de professores utiliza um tipo de língua, né? Linguagem, e aí o grupo de médicos outro tipo, e aí nós vamos ver aí posteriormente, tá ok? Tipos de variações linguísticas. Nós temos aí a regional e geográfica, situacional, social e histórica. A variação regional e geográfica ocorre em função de falantes de uma região, ou seja, eles vão falar as palavras conforme eles conhecem naquela região. Exemplo da mandioca, né? Dependendo da região, ela pode ser chamada de macaxeira ou aipim, depende da região, né? Temos aí a variação situacional, ou seja, ocorre de acordo com o uso da língua conforme as diferentes situações, podendo ser formal ou informal. Lembrando que a linguagem formal ela está mais associada ao uso da língua portuguesa, né, o português correto, e o informal seria aquele português do dia a dia, que as pessoas falam e sofrem mais variações. Nós temos aqui a variação social, que ocorre em virtude de convivência entre os grupos sociais. Temos como exemplo a linguagem usada por advogados, professores ou médicos, né? Linguagens diferentes. Temos a variação histórica, que ocorre de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes. Um exemplo é a palavra você, vossa mercê e vós mercê.
E aí temos as gírias, né, que elas são termos temporários que fazem parte da linguagem formal, que podem ser excluídos da linguagem popular com o tempo, sendo substituídas por outras palavras. E aí finalizamos a nossa apresentação.